Voltamos, vamos continuar falando das coisas pertinentes a Deus e a Jesus. Vamos continuar falando sobre os vídeos passados a respeito do imperialismo na África e na Ásia. Agora eu vou ler sobre a missão do homem branco. A missão entre aspas. No decorrer dos séculos XV e XVI, países como Espanha e Portugal impuseram seu domínio aos povos ameríndios, criando colônias que lhes permitiram obter lucros e se fortalecer economicamente por meio da exploração de metais preciosos e outros produtos, como o açúcar, o algodão e o tabaco. Então a gente está vendo aqui que a relação das pessoas de várias raças, de vários lugares do mundo, não era uma relação assim amigável, né? Porque existia os interesses, né? Os conflitos, os interesses econômicos por detrás dos povos, né? Do mundo. Por isso que o homem, ele nunca se entendeu e nunca vai se entender, porque a exploração que existe é muito grande. Então, aqui no livro que nós estamos lendo, para quem pegou este vídeo agora, nós começamos a falar sobre o assunto já nos vídeos passados. Então assista os outros vídeos para entender o que nós estamos falando agora, do que estou falando. Então aqui no texto está acusando que os europeus, no caso os espanhóis e os portugueses, eles dominavam o mundo no século XV e XVI. Então eles queriam expandir o povo deles, a sociedade deles, a raça deles, queriam expandir os negócios pelo mundo afora. Então, em vez de fazer uma coisa assim amigável, eles faziam de um jeito que obrigava os outros povos com menos cultura, menos capacidade de se submeterem aos domínios dos povos europeus. E no livro está escrito que esses povos menos privilegiados, eles tinham a denominação como sendo ameríndios, que são índios, pessoas que viviam em tribos, totalmente diferente de hoje, do mundo moderno. Então, continuando, eu vou mudar agora de assunto porque eu vou fazer só este vídeo e vou parar um pouco, que eu já estou fazendo alguns vídeos. Então eu vou mudar de assunto e depois nós continuamos neste assunto. E vamos voltar para o assunto bíblico-religioso, que perfaz o conceito que eu estou querendo mostrar
do poder que está na mão de poucos aqui na Terra, que transforma a vida de todo mundo no inferno. Por quê? Porque não há justiça, não há igualdade, não há as virtudes que está escrito na Bíblia. Por isso que vai haver o julgamento, como estou falando aqui, que são as 4 vertentes do juízo, que seria o julgamento do Deus Pai e do Deus Filho. É o julgamento divino, que os homens, eles não se importam com esses assuntos. É outra injustiça. Mas aí, Jesus Cristo vai julgar cada um, como eu tinha lido em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai ser um julgamento individual, particular, porque a gente está escrito aqui na palavra de Deus que não tem como Jesus Cristo julgar as pessoas em grupo. Então, esta é uma constatação. Então, vamos passar agora para Romanos, capítulo 14, para continuar o pensamento e a reflexão deste assunto. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está vendo? Outra prova que no julgamento de Jesus Cristo, cada um dará conta de si mesmo. Está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 12. Então, esses povos que exploravam a humanidade, que eram os povos europeus, eles exploravam os povos com menos poder, menos cultura, menos possibilidades econômicas. Eles eram subjugados pelos europeus. Então, nós temos que pensar que não é só os europeus que são culpados, mas os outros povos também têm culpa no cartório, porque cada um vai ser julgado individualmente pelas suas obras e pelo meio segundo o que o corpo humano faz, bem ou mal. Então, cada um receberá aquilo que foi determinado por Deus e Jesus. Mas o critério de julgamento é considerado como sendo único e exclusivamente do que cada pessoa faz aqui no mundo. Por isso que todo mundo, cada um dará conta de si mesmo a Deus no dia do tribunal de Jesus Cristo. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 36, continuando o assunto, está escrito assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que não trabalha, a palavra ociosa significa a pessoa que não trabalha. Ela é desocupada, ela pode ser preguiçosa. Então, repetindo, mas eu vos digo que toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, esta é outra vertente do juízo. Já falamos a primeira vertente, que é o corpo humano. Agora vamos falar a segunda vertente, que é a palavra.
que sai da boca do homem. Esta também é uma das condições que Jesus Cristo vai julgar. Tudo que você fala, ou bem ou mal, será analisada, avaliada por Jesus Cristo. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, do que você diz, porque repetindo, Mateus 12, versículo 36, a segunda vertente do juízo. Presta atenção. Mas eu vos digo que de toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se for uma palavra ociosa, então o que representa uma palavra ociosa? É uma palavra que não que seria a pessoa que não trabalha, uma pessoa desocupada, que fica fazendo coisa errada, uma pessoa preguiçosa. Então, a palavra também tem dois sentidos. Esse sentido figurado e o sentido literário. O sentido figurado que eu falei agora é dessa ociedade. E o sentido literal do texto que nós lemos representa tudo que sai da boca da gente. Então vai contar como se fosse o bem ou o mal. Então eu vou terminar por aqui, porque eu estou ficando cansado e com sono. Daí amanhã a gente continua a falar a respeito deste assunto, ou eu crio outro assunto para a gente começar a falar. Então fica com Deus, porque tem bastante coisa para a gente ver aqui e anunciar. Fica com Deus, Deus abençoe. Abraços, até a próxima, paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.